Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e Santa Clara de Assis, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de catequese. Vejo que, graças a Deus, aí temos vários alunos novos, né? E digo que essa é a nossa décima segunda aula, tá? Então, depois eu vou colocar lá no grupo as nossas 11 primeiras aulas. Eu tenho mandado para alguns de vocês no privado. Que aí eu mando direitinho, na ordem. Eu vou continuar mandando no privado, mas aí eu mando no grupo. A gente está com alguns alunos que também são de outras cidades, que aí no caso é claro que é só para efeito, são ouvintes, né? Que assim,
eu não faço distinção nenhuma, né? Assim, independentemente se fazem a catequese para preparação para algum sacramento ou não, isso aí, a alegria de recebê-los é a mesma, da minha parte. A minha tia, né, está fazendo, a irmã da minha mãe, que mora lá em Barbacena, em Minas Gerais. Tem uma amiga minha lá de Montes Claros, em Minas, que também tem uma cunhada minha lá de Itaipava. Então, assim, tem pessoas que têm feito à distância. Mas, para quem de fato faz para se preparar para um sacramento, nós temos um rigor maior com relação à necessidade de assistir, né, de ouvir as aulas, por conta é claro que esse rigor é com todos, né, mas há uma responsabilidade que não é nem só nossa, é do pároco, né? Nós somos delegados do Frei João, que é o pároco aqui da Santo Agostinho. Os catequistas são delegados dele. E nós temos essa responsabilidade de que vocês foram preparados efetivamente para receber os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a eucaristia, né? Para fazer a primeira comunhão. Então, por isso é que até aqui na turma de sexto nós temos essa questão de gravar as aulas, né? E desculpem a crueza das palavras, mas a gente grava a aula não é para o aluno virar um vagabundo, né? E faltar às aulas à torta e à direito, mas é para ele ter a possibilidade de não perder o conteúdo, caso ele tenha que faltar por um motivo justo, né? As nossas vidas são muito corridas, né? Então é relativamente comum que percamos algumas aulas por motivos importantes, motivos justos. Então, como cada conteúdo é irrepetível, é fundamental que não percamos esse conteúdo. É um conteúdo, eu falo como catequista de vocês, que o que vocês vão aprender aqui na catequese é mais importante de tudo que vocês já aprenderam ou vão aprender na vida de vocês, sem qualquer medo de errar, né? Porque aqui nós ensinamos para vocês as coisas de Deus, né? Então, tudo que vocês aprenderam na escola, pode ser que vocês aprendam algo tão importante quanto o que vocês aprendem aqui. Agora, mais importante não há, porque a doutrina da igreja é o único necessário para a nossa salvação, né? Para que nós estejamos eternamente com Deus no céu. E esse é o sentido primeiro e último da nossa vida, né? Nos salvarmos, né? Esse é o principal negócio, entre aspas, com o qual nós devemos nos ocupar, né? É claro que nós nos ocupamos de maneira justa com muitos outros negócios, e isso é justo, mas o principal negócio que deveria demandar a nossa atenção é a nossa própria salvação, que nós estejamos, depois da nossa morte, com Deus no céu por toda a eternidade. E na catequese vocês aprendem o conteúdo, o único conteúdo necessário para a salvação das vossas almas, né? Então, por isso é que é tão importante que vocês não percam nenhum desses conteúdos, né? Os materiais que nós utilizamos aqui para a catequese é importante que vocês tenham. Quem aqui não tiver, eles vendem aqui na secretaria, tá? O catecismo Fala, querido. Pode, claro. Pode ser moderno, fica à vontade. Eu ainda prefiro o livro, mas a gente aqui é muito tranquilo com isso. Você fica à vontade para acompanhar o PDF ou na internet, fica muito à vontade. E você está no grupo, no WhatsApp? Não. Eu vou te colocar no grupo
Aí toda semana eu mando. Essa semana vocês viram que eu mandei com bastante antecedência, eu me disciplinei, eu vou mandar de novo hoje as passagens de cada aula, para que vocês possam estudar com antecedência. Então, hoje nós vamos ver no compêndio das perguntas 85 até a 93. Então, nós vamos ver da pergunta 85 até a 93 no compêndio, tá? Então, nós falaremos da encarnação, né? A encarnação do Verbo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo que se fez homem. E no Catecismo é a partir do parágrafo 4, 5, 6, até o parágrafo 483, tá? Hoje é uma aula bem dogmática, né? É uma aula que vai falar de vários dogmas a respeito da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem. Pode, querido. Você pode pegar lá e tem o Pix aqui, aquele Pix da secretaria. Se eu não me engano, custa 110. E tem a Bíblia da Ave Maria também, tá? Então é o Catecismo, o Compêndio e a Bíblia da Ave Maria. Se eu não me engano, fica... porque tem aquele lá de cima, Pix da secretaria, o e-mail secretaria. Se eu não me engano, fica 110 o total. Mas é bom você confirmar com a Ana Paula. Então é a Bíblia da Ave Maria, o Catecismo e o Compêndio, na secretaria paroquial. Então vamos aqui ao compêndio do Catecismo, na pergunta 85. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então hoje a gente vai falar mais dos dogmas, digamos, cristológicos, né? Os dogmas relacionados a nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima aula nós falaremos dos dogmas marianos, né? Porque falar sobre a encarnação nós falaremos também dos dogmas marianos, né? Dos dogmas relacionados a Nossa Senhora. Isso será na próxima aula. Por que o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, por nós homens e para a nossa salvação, ou seja, para reconciliar a nós pecadores com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para ser o nosso modelo de santidade, para nos fazer participantes da natureza divina. Então, essa parte é muito importante, né? Vejam que aqui é um resumo, né? No que se refere a participantes da natureza divina, que está entre aspas, né? O compêndio até cita a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Mas vamos aqui no Catecismo. No Catecismo, essas razões, né? Que são várias, né, do motivo pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, motivo pelo qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, se fez homem, aqui vai estar bem mais explicado, né, dos parágrafos 456 a 460, né? Então vamos lá, artigo 3, Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Parágrafo 1, o Filho de Deus se fez homem. Aí vem item 1, por que o Verbo se fez carne? Com o credo niceno-constantinopolitano, a gente já aprendeu que ele tem esse nome porque é um credo que é fruto de 2 concílios ecumênicos, Concílio de Niceia e de Constantinopla, por isso que ele tem esse nome, Credo Niceno-Constantinopolitano. Respondemos confessando: e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
Só para vocês aprenderem isso, um parênteses, lá no rodapé, essa sigla DS é um documento da igreja, é um livrão, assim, um calhamaço, que é um nome, né? É um documento que é um compêndio de documentos de doutrina da igreja, de documentos magisteriais, né? É um nome difícil, é alemão, Denzinger Schammetzer. 150 é o parágrafo. Então, essa citação está lá no Denzinger, número 150. Nas Paulinas, por exemplo, vende esse livro. Não um livro barato, mas quem quiser comprar, vocês terão lá, ao longo dos 2000 anos de história da igreja, uma série de citações importantíssimas de posicionamentos do magistério da igreja. Então, quando houver essa citação do DS, é porque é uma citação do Denzinger. E aqui, eu não sei se vocês se recordam, no rito tradicional, no rito antigo, né, chamada missa tridentina, o credo que era rezado era sempre o niceno constantinopolitano. Atualmente nós rezamos no rito atual o credo apostólico, o símbolo dos apóstolos, que é aquele que nós rezamos na catequese. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E nas solenidades nós rezamos o credo niceno. Por que eu estou falando isso? Nessa parte, por nós homens e para a nossa salvação, na missa tridentina, as pessoas se ajoelham. E no rito atual, nós também podemos ajoelhar. Eu tenho esse hábito. Hoje tem gente que faz assim uma reverência, mas é só para vocês saberem, nessa parte que se fala da encarnação, é uma prática muito piedosa, muito bela, que as pessoas se ajoelhem nessa parte e fiquem ajoelhadas até e se fez homem, justamente nessa citação. Quando começa e por nós homens, a pessoa se ajoelha e ela permanece ajoelhada até o e se fez homem. Aí depois vai continuar e padeceu, né? Aí se levanta de novo, novamente. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Então, a primeira razão, o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Mais uma vez, a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 14. Ele se manifestou para tirar os pecados. Mais uma vez, 1 João, capítulo 3, versículo 5. Aqui é uma citação de um padre da igreja, doutor da igreja também, chamado São Gregório de Nissa, né? São Gregório de Nissa, ao lado de São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, né, ou Nazianzeno, eram os chamados padres capadócios, né, que foram muito atuantes no concílio de Constantinopla. E aí ele vai ter uma citação a respeito desta remissão dos pecados. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus, a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz? E aí vem a segunda razão. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Mais uma vez, 1 João capítulo 4, versículo 9. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único,
para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora é o Evangelho de São João, capítulo 3,16. Aí a terceira razão: o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. O Pai no Monte da Transfiguração ordena: escutai-o. Marcos 9, 7. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. João 15, 12. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. E aí a última razão: o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Essa é uma citação de outro padre da Igreja, chamado Santo Irineu de Lyon, na sua obra-prima Adversus Hereses, contra as heresias. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Santo Atanásio. O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Aí é Santo Tomás de Aquino, no ofício da festa de Corpus Christi. Vejam que muitas vezes nós limitamos a salvação a essa primeira razão, né? Muitas vezes nós entendemos a salvação simplesmente como a remissão dos pecados, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou porque Ele remiu os nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados, e sem dúvida também é salvação, sem dúvida nenhuma, isso está correto, mas a salvação, ela não se limita à remissão dos pecados, né? De maneira que Adão e Eva, mesmo antes do pecado, já necessitavam de salvação. O paraíso terrestre, o Éden, não se confunde com o céu. O céu está acima e muito acima do Éden. E essa quarta razão é a maior delas, né? A quarta razão é a mais elevada. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Se nós pensarmos no mistério pascal, né? Paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor sofreu, morreu por nós na cruz, remiu os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, abriu as portas do céu para nós, e subiu ao Pai para nos levar para o céu com Ele e nos fazer participantes da natureza divina, nos divinizar de alguma forma, como está aqui na citação de todos estes doutores, né? Todos estes padres da igreja, e de Santo Tomás de Aquino, que é o maior de todos, né? Não sei se vocês sabem, mas Santo Tomás de Aquino é doutor comum da igreja, né? Ele, na sua doutrina, de alguma forma, está acima de todos os outros, né? Juntamente, né, diz o padre Paulo Ricardo, com Santo Agostinho, nosso pai, com São Paulo, né? São os três maiores doutores da história da igreja.
mas de alguma maneira Santo Tomás ainda sob um certo aspecto, na sua teologia e na sua filosofia, porque foi aquele que viveu por último, né, na Idade Média, né, e teve como estudar os outros, né, ele alcançou voos maiores, né, então ele próprio afirma, né, que nosso Senhor se fez homem para nos divinizar, para nos fazer participantes da natureza divina, e esse é o nosso chamado maior, essa é a nossa vocação. Deus nos criou para isto, né? E nós não podemos perder esse nosso chamado de vista, né? É tão triste, né? Saber que hoje boa parte da humanidade não tem a menor ideia desse alto chamado que Deus tem para nós. E esse é o Evangelho, né, que nós somos chamados a anunciar para esse mundo que infelizmente perdeu a fé. Este mundo que perdeu a fé, este mundo pagão, né, ateu até, eu diria. E a pergunta 86 vai falar justamente da palavra encarnação, né? O que significa a palavra encarnação? A igreja chama de encarnação o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo. Para realizar a nossa salvação, o Filho de Deus se fez carne. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Tornando-se verdadeiramente homem. A fé na encarnação é sinal distintivo da fé cristã. Então, não é possível ser cristão sem crer na encarnação, né? Então a fé na encarnação é sinal distintivo da fé cristã. Não há como ser católico, não há como ser cristão sem crer na encarnação. Então vejam, esse é o conceito. A igreja chama de encarnação. O que é encarnação? O mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo. E essa união é chamada de união hipostática, tá? Aqui não está dizendo, porque é uma palavra complicada, o Padre Paulo volta e meia fala isso, porque hipóstase em grego é pessoa, então hipóstase é pessoa em grego, então é união hipostática, porque é a união da natureza divina com a natureza humana na única pessoa divina do Verbo, da única pessoa divina do Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma pessoa divina, o Filho, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Essa é a fé católica, essa é a verdade. Nós temos que ter muita atenção a isso para não cairmos no erro, né? Não cairmos na heresia, né? Nós precisamos compreender bem estas verdades de fé. Uma pessoa com duas naturezas, uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso é que é união hipostática, as duas naturezas perfeitamente unidas na única pessoa divina do Verbo. E aqui no catecismo, como são poucos parágrafos, a gente consegue ler, até porque a aula de hoje, como é bem dogmática, é bom a gente recorrer ao catecismo, porque ele vai aprofundar todo esse debate teológico que aconteceu e as heresias que ameaçaram, né, a verdade a respeito da encarnação. Lá no parágrafo 461 do Catecismo.
retomando a expressão de São João, e a palavra se fez carne, João 1,14, o verbo se fez carne, a igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar nossa salvação. Em um hino advindo de São Paulo, a igreja canta o mistério da encarnação. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Nós lemos essa passagem na última aula. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse hino cristológico está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. E eu falei para vocês, se vocês olharem lá embaixo aquilo que eu falei na aula passada, ele é sempre rezado na liturgia das horas, nas primeiras vésperas do domingo. Então esse hino ele é tão importante. A liturgia das horas é uma oração que os leigos podem rezar, né? Para nós é facultativo, mas os clérigos e os religiosos são obrigados a rezar, até sob pena de pecado grave. Para eles é um dever, e faz parte da liturgia da igreja. É chamada de liturgia das horas justamente porque ela é rezada nas horas canônicas, né? E as vésperas elas são rezadas às 18 horas. As primeiras vésperas de domingo são rezadas às 18 horas do sábado. Então esse hino cristológico ele é rezado do capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, ele é rezado sempre nas 18 horas de todo sábado. Tamanha a importância dessa passagem. A Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. A Epístola aos Hebreus também sou obrigado a dizer que tradicionalmente ela sempre foi atribuída a São Paulo, tá? Hoje os exegetas dizem que ela não é de São Paulo, mas aí fica aquela coisa, não é de São Paulo, mas não se sabe quem é o autor. Aí disse, o autor da carta aos Hebreus. Então eu prefiro dizer que é de São Paulo, já que não se identifica o autor, eu vou falar, como sempre se falou na igreja, a carta de São Paulo aos Hebreus. Isso é livre, né? O fiel pode dizer tanto a carta de São Paulo aos Hebreus, porque não é uma questão de fé, como o autor da carta aos Hebreus. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Essa é uma citação da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. É uma citação que está na carta aos Hebreus do Salmo 40. Então, a carta de São Paulo aos Hebreus, ela cita o Salmo 40, interpretando-o sob uma chave cristológica, né? Diga-se a bem da verdade que toda a Escritura deve ser lida e interpretada sob uma chave cristológica, né? Cristocêntrica. Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da Escritura, né? Então todos os salmos, o Antigo Testamento, né? Todos os profetas, Moisés, Davi, todos eles são figuras de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas nesse caso, de uma maneira mais específica, a carta aos Hebreus faz uma leitura do Salmo 40 à luz da encarnação de nosso Senhor. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Por isso é que eu dizia na aula passada que os espíritas não são cristãos, porque eles não creem na encarnação. Não somente eles, né? Todas as religiões, de uma forma geral,
não tem como nós termos essa fé de que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem. É isso que nos distingue como cristãos católicos. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo o Espírito que professa que Jesus Cristo, que veio na carne. Diz São João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2. Esta é a alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, diz São Paulo na 1 Timóteo 3,16. E aí, depois desta breve introdução, muito importante, que falou das razões, dos motivos pelos quais Nosso Senhor se fez carne, os motivos pelos quais Nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem e o que é a encarnação. Agora é que nós entraremos efetivamente no dogma, e em todo esse debate teológico, as heresias, inclusive, que colocaram em risco a verdade a respeito da encarnação. Então, como eu fiz até agora, eu vou ler primeiro o compêndio, depois nós vamos ao catecismo. Os protestantes não acreditam que Cristo era Deus, não? Não, sim, os protestantes sim, eles creem, por mais que os protestantes, nós veremos a respeito de uma das heresias que será citada, se eu não me engano, na própria aula de hoje, o protestantismo acaba por... O protestantismo, ele é não apenas uma heresia, ele acaba sendo todo um sistema de heresias, que não chega a questionar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que compromete de uma maneira muito grave, não preciso nem dizer, uma série de verdades de fé, especialmente a fé na igreja, o protestantismo, de uma maneira geral, nós poderíamos dizer que não deixa de ser um problema de fé em Nosso Senhor, na medida em que a igreja é o corpo de Cristo, Nosso pai Santo Agostinho afirma que Nosso Senhor é a cabeça e a igreja é o corpo, de maneira que Cristo e a igreja, ambos formam o Cristo total, E há até, inclusive, santos que dizem, que é impossível crer em Cristo sem crer na igreja, É impossível ter a Deus por pai sem ter a igreja por mãe, Então, de alguma maneira, eles sim negam a fé em Nosso Senhor ao não crer na igreja, mas para ser totalmente honesto, não, eles não negam a divindade em Nosso Senhor, mas tem sim um defeito grave na medida em que negam a fé na igreja. Mas por isso é que eu não mencionei os protestantes, mas se nós pensarmos nos espíritas, nos muçulmanos, em outras falsas religiões de uma forma geral, eles não têm fé na divindade de Nosso Senhor. Eles terão até respeito. O que o Padre Paulo diz muito bem, isso é até um recurso de apologética dos norte-americanos, Não é possível ter respeito por Nosso Senhor Jesus Cristo sem crer que Ele é Deus, Pensem que uma pessoa entre nessa sala agora e afirme: eu sou Deus, existem três opções, ou essa pessoa mente, ou essa pessoa está louca, ou essa pessoa diz a verdade. Não existe uma quarta opção. E o que as pessoas hoje, pelo mundo afora, fazem é impossível. Tem muitas pessoas por aí afora que elas dizem ter respeito por Nosso Senhor, mas não creem que Ele é Deus, mas não vivem para Ele. Então isso não é possível, porque se Ele não é Deus, depois de afirmar categoricamente
no Evangelho inúmeras vezes que ele é Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é louco, completamente louco, porque não tem outra opção. Então, essa quarta via que as pessoas seguem por aí não é possível, não tem motivo de ser. E se ele é Deus, eu preciso entregar a minha vida para ele, me submeter ao que ele ensina, me submeter a toda a sua doutrina, né? E me converter, me tornar católico, me tornar um discípulo seu. É tudo muito claro, né? É tudo muito claro. E aí nós entramos então na parte dogmática da aula, que é maravilhosa, né? Eu falo para os meus alunos que, diferentemente do que se costuma dizer por aí, o dogma é um bálsamo, né? Hoje tem muita gente que critica o dogma, né? Que o dogma é algo ruim, a igreja tem que deixar de ser dogmática. Isso não existe, né? O dogma é um luzeiro no nosso caminho de fé. Sem os dogmas nós nos perdemos e vamos para o inferno. Graças aos dogmas que nós nos mantemos no caminho da verdade. E vocês têm que ver os dogmas como assim, um bolo de chocolate mesmo, aquele bolo suculento. Não estou querendo deixar ninguém com fome, ainda mais que hoje é sexta-feira, né, dia de penitência, mas só não pode comer carne. Bolo de chocolate até pode, mas vocês ainda não chegaram nessa aula, mas a sexta-feira é dia de abstinência de carne, tá, gente? E infelizmente a sexta-feira virou dia de promoção de feijoada, né? O demônio não dorme, né? Os restaurantes fazem promoção de feijoada na sexta-feira, mas a sexta é dia de abstinência de carne. A gente deveria comer só peixe ou ovo ou queijo, né? Não é para comer carne sexta-feira. Quem tiver dúvida me manda mensagem no privado, que eu mando alguns vídeos lá do Padre Paulo explicando o que a gente deve fazer na sexta. Mas o fato é que o dogma deveria ser algo assim para nos deliciar, para encher os nossos corações. E agora vocês vão ver então quais são os dogmas que a igreja definiu a respeito da encarnação de nosso Senhor. De que modo Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem na unidade da sua pessoa divina. Ele, o Filho de Deus, que é gerado, não criado, da mesma substância do Pai, fez-se verdadeiramente homem, nosso irmão, sem com isso deixar de ser Deus, nosso Senhor. O que ensina a esse respeito o Concílio de Calcedônia, realizado no século V, ano 451? O Concílio de Calcedônia ensina a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade, perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, Hebreus 4,15, gerado pelo Pai antes de todos os séculos segundo a divindade, e nestes últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Nesse aspecto foi o Concílio de Calcedônia que de fato definiu com mais exatidão, né? E também amplitude. Como a igreja exprime o mistério da encarnação? Exprime-o afirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas, a divina e a humana, não confusas, mas unidas na pessoa do Verbo,
Portanto, na humanidade de Jesus, tudo, milagres, sofrimento, morte, deve ser atribuído à sua pessoa divina, que age por meio da natureza humana assumida. Aí uma citação aqui da liturgia bizantina de São João Crisóstomo. Ó Filho único e Verbo de Deus, tu que és imortal, pela nossa salvação, te dignaste encarnar-te no seio da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Tu que és um da Santa Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salva-nos. Vocês vejam que o compêndio é muito bem feito, o catecismo também, ao mesclar, né, partes doutrinárias com orações, com citações de santos. E agora a gente vai então para a parte que vai narrar então a história, né? A história a respeito da definição do dogma. E aí nós veremos quais são as heresias, né, que ameaçaram o dogma, a definição do dogma sobre a encarnação, especialmente uma delas que foi a heresia do arianismo, né? Essa heresia do arianismo quase destruiu a igreja, né? E houve um momento em que boa parte dos bispos da igreja aderiram ao arianismo, né? E foi uma época em que um grande santo da igreja, né, Santo Atanásio, se ergueu para combater o arianismo, né? Muitas vezes nós associamos o arianismo ao Hitler, né, e à Segunda Guerra Mundial, que está certo, mas para nós católicos o arianismo é uma heresia que foi difundida por um padre do Egito chamado Ário. E aí nós vamos entender o que significa essa heresia e por que ela quase destruiu a igreja, né? A primeira heresia que quase tinha destruído a igreja foi o gnosticismo, né? Que foi combatida por um santo que eu já citei na aula de hoje, Santo Irineu de Lyon, com a sua obra A Diversos Héreses. E o arianismo foi muito combatido por diversos homens, por diversos santos, assim como o gnosticismo, mas quem se destacou foi Santo Atanásio, né? Que combateu o arianismo. Então vamos aqui no parágrafo 464, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. E aqui eu faço um parênteses para dar uma alfinetada nos protestantes. Eventualmente eu faço isso, vocês me perdoem, mas é porque eles chegam assim no século XV, né? No século XVI, como se tivesse assim, a igreja começasse ali, né? E eles desprezam toda essa batalha que foi feita, inclusive para definir a Escritura, né? Que eles tanto promovem, né? Parece que, como diz o Padre Paulo, que a Escritura caiu do céu, assim, com zíper, né? Cap zíper desse jeito, sendo que a Escritura só existe porque, ao longo de séculos, padres, né? Santos padres, santos doutores, definiram, né? O santo magistério da igreja definiu quais eram e quais são os livros inspirados, né? Quais são, e isso aqui é só para que vocês entendam. Chega lá Lutero e outros hereges lá no século XVI
e começam a falar um monte de abobrinhas, um monte de erros, e desconsideram todo esse sangue que foi derramado, esse sangue, o suor e as lágrimas que foram derramados para combater as heresias e definir a verdade aqui nos primeiros séculos e em todos os séculos dos 2000 anos de história da igreja. Então o protestantismo, assim como todas as heresias e todos os erros, ele é insustentável, mas é só para que vocês realmente fiquem muito sólidos, né, na fé católica de vocês e valorizem esse depósito da fé, né? Eu mandei um vídeo do Padre Paulo que é muito engraçado até. Eu tenho mandado uns vídeos curtos, né? Tem lá uma playlist que é só de vídeos curtos do Padre Paulo. Aí tem um que ele se empolga muito. Eu acho que é uma aula até sobre o protestantismo, que ele tá meio bravo, assim. Ele diz como é lindo ser católico, né? Que ele vai falando dos santos, ele vai falando e ele diz que as portas do inferno não prevalecerão, mas é isso mesmo. Nós temos que dar graças a Deus por sermos católicos todos os dias, porque isto é uma graça de Deus. E vejamos aqui que muitas ameaças, e até hoje é assim, né? Muitas ameaças pairam sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas as portas do inferno não prevalecerão. Então vamos lá, aqui vai falar até do gnosticismo que eu citei. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo, mais do que sua divindade, docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. No século III, porém, a igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, homoousios ao Pai, e condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. Este é o arianismo, né? A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso o concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeiramente mãe de Deus, pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Isso aqui é muito interessante. Os protestantes, de alguma forma, eles incorrem nessa heresia nestoriana, porque eles não creem que Nossa Senhora é mãe de Deus. Essa é uma questão. O que Nestório afirmava, né? Nestório afirmava que não era uma pessoa com duas naturezas, mas eram duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Por isso é que Nossa Senhora, para ele, seria mãe apenas do homem, nosso Senhor Jesus Cristo, não mãe de Deus. Isso está errado, porque não são duas pessoas, é uma só pessoa, a pessoa divina, que assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus.
Então, o raciocínio é muito simples, né? É aquele bom e velho silogismo aristotélico, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Nossa Senhora é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, Nossa Senhora é mãe de Deus. É isso, é simples. Então, nós podemos afirmar que ela é mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Como nós rezamos, né? Em qualquer Ave Maria, né? E vejam que os protestantes negam isto. Então, eles acabam por incorrer séculos e séculos depois, né, 1 milênio depois, nesta heresia nestoriana que foi condenada no concílio de Éfeso, que foi o concílio que proclamou o primeiro dogma mariano, que Nossa Senhora é Theotokos, né, Mãe de Deus. Isso chama muito a atenção. Então, tem que estar muito claro isso para vocês. Uma pessoa com duas naturezas. Então, é a união hipostática, a união das duas naturezas, a divina e a humana, na única pessoa do Verbo, na única pessoa divina do Filho. E aí, o Concílio de Calcedônia que vai explicar, como a gente viu no compêndio, e aqui vai estar ainda melhor escrito. Aí vem outra heresia. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia, em 451, o quarto concílio ecumênico em Calcedônia confessou. Aí, aqui vem a citação na íntegra, né, do concílio de Calcedônia. Está lá no Denzinger, né, nos parágrafos 301 e 302. Aqui vem com letras pequenas, né? A citação literal, na íntegra. Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade, perfeita em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, ou seja, da mesma substância do Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, da mesma substância que nós, homens, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Gerado, não criado, isso é importante, nós falamos isso no credo niceno-constantinopolitano, gerado do Pai antes de todos os séculos, ou seja, na eternidade. Então ele não foi criado, como dizia Ário, no tempo, não, foi na eternidade, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. E nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Não tentem entender totalmente, tá? Sejam humildes, porque é Deus, né? É aquilo que eu falei para vocês na aula sobre a Santíssima Trindade, né? Quem não estava aqui vai ouvir depois. Tentar entender totalmente é falta de humildade, né? Mas estamos diante do mistério de Deus que se fez homem, né? É evidente que a nossa cabeça dará um pouco de nó, né? Se a cabeça de Santo Agostinho e de Santo Tomás dava um pouco de nó, imagina a nossa, né? Que somos limitados, né? Eles que tinham um intelecto
que já é limitado, porque nós somos homens, nós não somos anjos, né? Já é um intelecto, o deles, enquanto homens, é muito superior ao nosso. Não tem aquela história, que provavelmente é só uma história, mas de Santo Agostinho que caminha pela praia. Naquele caso ele estava pensando no mistério da Santíssima Trindade, né? E tinha lá uma criança que colocava, né? Minha avó me contava essa história quando eu era criança, a criança que colocava dentro de um buraquinho na praia a água do mar, né? E ele perguntava para aquela criança o porquê ela dizia aquilo, né? E ela dizia que queria colocar todo o oceano dentro daquele buraco, né? E ele, muito racional, né, disse que não fazia sentido, que ela nunca ia conseguir, né, colocar todo... E aquela criança, na realidade, era um anjo, né? E ela disse para Santo Agostinho, ó, antes de você compreender o mistério da Santíssima Trindade, eu colocarei o oceano inteiro dentro desse buraco, né? Então, diante do mistério da encarnação, nós compreenderemos o que é possível, né, compreender, né? O fato é que esse mistério aconteceu no ventre, né, de Nossa Senhora, e isso também é algo que deve engrandecer muito a nossa fé e o nosso amor pela Virgem Maria, né? Porque esse mistério se realizou no ventre de Nossa Senhora, né? Nós não podemos esquecer isto, né? Quando ela diz para Deus, através do anjo Gabriel, do seu mensageiro, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Naquele momento, através do poder do Espírito Santo, né? Aquelas imagens, né, da anunciação, da encarnação, em que o Espírito Santo desce, né? Naquele momento acontece a concepção, né? Concebido pelo poder do Espírito, e acontece a encarnação. O corpo vem todo de Nossa Senhora, e a alma, como as nossas almas, né, foram criadas do nada, a alma humana, né, de Nosso Senhor, assim como foi conosco, no momento em que os nossos pais procriaram, né, e nos geraram, do nada Deus criou uma alma para Nosso Senhor, uma alma humana. Então, no ventre de Nossa Senhora se realizou esse mistério. Mas no caso de Nosso Senhor, né, evidentemente diferente de nós, é uma pessoa divina que assume a natureza humana, e acontece essa união, esse mistério, né, da encarnação, da união hipostática, né? Então isso também, além de consolidar a nossa fé na encarnação, né? Esse é o principal, né? A nossa fé, esperança e o amor por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vejam que a catequese não pode ser um conhecimento vazio, né? Eu falava no início, vocês não vão ter nenhum conhecimento mais importante do que esse, mas entendo que não é um conhecimento, né? Eu não vou chegar aqui e botar a fórmula de Bhaskara, né? É importantíssima para todos aqueles e para o mundo inteiro, consequentemente, para todos aqueles que estudam a matemática, mas não é um simples conhecimento, é algo que tem que mudar a vida de vocês. Essa aula, ela tem que mudar a vida de vocês. Crer na encarnação, crer que Deus se fez homem, né? Como se falava lá no início, por que Deus se fez homem, né? Para que nós crescemos no amor de Deus, né? Então entender isto, né? Meditar sobre isso, no amor de Nosso Senhor por nós, né? Ele se fez homem para remir os nossos pecados, para nos salvar, para nos levar para o céu, para nos divinizar. Então, isso tem que mudar a nossa vida, para que nós possamos viver para Ele, né? E deixemos de viver para nós mesmos, para o nosso próprio egoísmo, né? E passemos a viver para Ele. Mas também tem esse outro lado de Nossa Senhora, né? Que me ocorreu agora, eu nem ia falar sobre isso, mas
refletir que esse mistério grandioso aconteceu no ventre dela, né? E desculpa as alfinetadas nos protestantes, mas porque... Por que eu faço isso? Tem um motivo, porque o espírito do protestantismo entrou na igreja, né? Então, hoje temos muitos protestantes travestidos de católicos, né? Ou católicos com mentalidade protestante, né? Como é que essa mulher, né? E até soa estranho chamá-la de mulher, por mais que Nosso Senhor eventualmente a chamasse assim, como é que alguém pode tratar essa senhora como uma mulher, uma pessoa qualquer, né? Esse mistério aconteceu dentro do seu ventre, né? Esse mistério grandioso, é evidente que ela não pode ser qualquer pessoa, né? Aí nós entendemos um dogma que a gente vai ver na próxima aula, que é a Imaculada Conceição, né? Porque ela foi concebida diferentemente de nós, né, que temos o pecado original, né, o pecado que é perdoado no batismo, né? Por isso é que nós temos que ser batizados e devemos fazer o mesmo com os nossos filhos, né, o quanto antes, né? Mas ela foi concebida sem o pecado original, né? Esse é dogma de fé, o católico tem que crer nisto, né? Inclusive é dia santo de guarda, 8 de dezembro, quando nós celebramos esse mistério, né? Faz todo sentido que ela tenha sido concebida sem o pecado. Como é que um ventre no qual vai se realizar um mistério tão grande, né, poderia ser marcado pelo pecado original, né? E ela nunca cometeu pecado pessoal ao longo de toda a sua vida, né? Então, essa aula também tem que fortalecer e consolidar a nossa fé em Nossa Senhora, e a aula que vem vai fortalecer isso ainda mais. Vamos aqui ao parágrafo 468, né? Depois do concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em 553, em Constantinopla, o quinto concílio ecumênico confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. A Igreja confessa, assim, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era, canta a liturgia romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes por nossa salvação encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado, ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte. Sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. E aí, depois de ver a encarnação, né, agora a última parte da aula a gente vai ver de que forma nosso Senhor Jesus Cristo é homem, né? Como e essa é uma parte até bem interessante da aula. Tem mais 4 perguntas aqui no compêndio, mas pelo tempo a gente até consegue ler também no catecismo. Como nosso Senhor Jesus Cristo se desenvolveu, né, como homem, né? Como ele aprendia, né? Nosso Senhor não chegou lá e inventou a lâmpada, né?
ele teve um desenvolvimento, né, enquanto homem. Ele foi um bebê como os outros, né? E isso mostra, inclusive, a sua profunda humildade, né? Ele precisou ser limpo, né? Ser alimentado como as outras crianças, né? Ele precisou aprender a andar, a aprender, né? Aos poucos, né? Então, mas como é que isso se deu, né? Na medida em que ele, nós já vimos que ele tem uma natureza divina e uma natureza humana, né? E é evidente que, enquanto Deus, né, ele é onipotente, onisciente, né? E como é que isso acontece, né? Na medida em que ele, enquanto Deus está totalmente unido, né? Um da Trindade, né? Está unido ao Pai, ao Espírito Santo, né? Então, como é que aconteceu então esse desenvolvimento, né, de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto homem, né? Eu não sei se vocês, tomara que vocês ouçam, né, as homilias que eu mando. Eu sempre puxo a orelha de vocês sem saber, vocês não precisam falar, fala para o coração de vocês, mas aquilo ali faz parte da catequese, tá, gente? Eu sei que aquelas pregações seletas são mais longas, ali demanda uma questão maior, mas pelo menos a homilia diária são 5 minutos, às vezes um pouquinho mais. Aquilo ali faz parte da catequese. Às vezes a homilia diária não é homilia. Aconteceu essa semana. Como assim? O Pai Paulo Ricardo não falou nada do... Não, ele fala às vezes... Ele falou só do santo. Não, sim. Lourenço. Não, mas é porque pode acontecer, isso aí o padre é livre, né? No domingo é que não tem tanta liberdade, né? O domingo o padre tem que falar das leituras, né? Mas durante a semana ele pode falar do santo do dia, sim. Mas quando eu digo assim, homilia, não deixa de ser homilia, né? Mas o que eu digo é que isso assim faz parte da catequese de vocês. Eu já vi assim, eu escolho o Padre Paulo porque assim tem muitos. Eu mando tudo para minha mãe, porque eu realmente não tenho tempo, assim, né? Eu estou naquele momento da vida com um filho pequeno, né? Trabalho, mas a minha mãe também não está com muito tempo, porque ela está com 11 netos, né? Então está indo para o 11º neto, mas eu mando para ela, assim, se ela quiser, porque tem uma amiga minha que me manda do Padre José Augusto, de outros sacerdotes. Tem muito padre que faz homilia, mas assim, eu escolhi o Padre Paulo porque para mim ele está um degrau acima, não só em qualidade do site, mas realmente em termos dele pessoalmente. O Padre Paulo foi um homem que mudou a minha vida, né? Então eu não posso negligenciar esse fato. Então, o que eu faço de compartilhar o conteúdo dele com vocês é catequese, porque ter assim a oportunidade de ouvir um comentário dele à palavra ou ao santo do dia, mas e também eu mando o evangelho ali pelo aplicativo da Canção Nova. Eu já vi muita gente ter a vida transformada com essa questão da catequese e de ouvir os conteúdos. E aí eu mando algumas coisas complementares, assim. Aquelas coisinhas curtas, às vezes é para você mandar para alguém da família, assim, que às vezes está mais afastado, não vai ver uma coisa mais longa, e você pode mandar assim uma coisa que vai ser mais curta, que vai ouvir. E a pregação seleta realmente são coisas de um nível melhor, porque as pregações seletas, elas são homilias que ele faz na paróquia dele. Então realmente são coisas que a equipe escolhe ali a dedo, de homilias que realmente se destacam mais e vale muito a pena ouvir, porque elas são mais longas, mas são homilias espetaculares, assim. E aí o que eu estou fazendo é entrar na playlist das pregações seletas e mandar na sequência, mas assim, vale muito a pena ouvir. Às vezes assim, eu, por exemplo, eu moro na Barra e trabalho em Niterói, então assim, eu tenho muito tempo para ouvir, para rezar o terço da misericórdia, coroa das lágrimas, até, se eu não fosse sem vergonha, até o rosário, mas às vezes eu fico lá ouvindo JBFM lá para dar uma relaxada, né? Jogo de futebol, meu Botafogo tá super bem, graças a Deus. Então
Mas assim, ouvir um bom conteúdo, eu recomendo muito que vocês ouçam, aquilo ali faz parte da catequese. Eu não mando só na turma de sexta, eu mando em todas as turmas, porque aquilo ali faz toda a diferença. Mas o Padre Paulo, né, eu nem lembro o que eu ia falar especificamente relacionado com a aula de hoje, mas tinha algo que ele fala relacionado com esse ser homem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomara que eu me lembre aqui em algum momento, mas que é muito enriquecedor. A questão, por exemplo, que a gente vai ver aqui do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem homilias maravilhosas sobre isso, sobre a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o tocar a humanidade de nosso Senhor. Então, essa parte da aula eu recomendo assim uma atenção especial de vocês, porque é algo assim que não é uma parte tão dogmática, mas é também uma parte muito importante. Vamos ler então as próximas 4 perguntas e depois a gente vai para o catecismo, porque como tem menos páginas, a gente consegue aprofundar bastante hoje. O Filho de Deus feito homem tinha uma alma com um conhecimento humano. O Filho de Deus assumiu um corpo animado por uma alma racional humana. Com a sua inteligência humana, Jesus aprendeu muitas coisas pela experiência. Mas também, como homem, o Filho de Deus tinha um conhecimento íntimo e imediato de Deus, seu Pai. Penetrava igualmente nos pensamentos secretos dos homens e conhecia plenamente os desígnios eternos que ele viera revelar. Então, esse é um olhar que a gente tem para nosso Senhor, né, enquanto homem, né? Agora eu lembrei o que eu ia falar, que o Padre Paulo fala muito, aquela graça que enquanto homem nosso Senhor recebeu de pensar em cada um de nós na sua paixão. É isso que eu ia falar e eu falei tanto, meu parênteses foi tão longo que eu esqueci. Na sua paixão, nosso Senhor recebeu de Deus uma graça de pensar em todos e em cada um de nós. Então isso é doutrina da igreja, né? Isso falam os santos doutores. Nosso Senhor, enquanto ele sofria, enquanto ele dava a sua vida, derramava o seu sangue, ele pensava em cada um de nós. O Padre Paulo diz, ele pensava em você, ele pensava em mim. Então, isso é o que está nessa pergunta 90. Ele, de fato, ele aprendeu as coisas, como todos nós, mas por ser Deus e por ter uma união enquanto Deus, uma união íntima com o Pai, ele recebeu enquanto homem determinados dons, como aqueles que nós vemos no Evangelho. Ele conseguia penetrar no íntimo dos corações. Então, muitas vezes os fariseus pensavam algo e ele sabia o que eles pensavam. Então, ali é evidente que somente Deus, né, poderia. E também determinados conhecimentos que ele tinha sobre Deus, sobre as coisas de Deus, ele só tinha porque, de fato, é Deus que se fez homem. Naquele momento que Jesus Cristo foi perdido, né, que foi lançado como ele, Sim. junto com doutores, eles ficaram vários doutores da lei em volta dele. Ótimo exemplo. Tinha 12 anos. E ele fala das coisas do meu Pai. Ali fica muito claro, e é tão triste quando a gente vê um padre, mas isso o padre fala por ser mal formado, né? O padre trata essa atitude de Nosso Senhor como se fosse uma traquinagem, assim que o meu filho de 5 anos faz. Ali já está muito claro que com 12 anos ele tem total consciência de quem ele é. Ele tem total consciência de ser Deus que se fez homem. E quando ele fala ali do meu Pai, ele não está a falar de São José. Tanto que Nossa Senhora fala com ele de São José. Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. E São Lucas, né? Assim está na tradução. Pai com P minúsculo, né?
E aí ele responde a Nossa Senhora: por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Pai com P maiúsculo. Então ali está muito claro que ele já tinha com 12 anos total consciência de quem ele é. Então vejam que por mais que ele tenha, como qualquer um de nós, tido, na medida em que ele tinha uma alma, né? Ele assumiu, isso é importante, ele assumiu a nossa humanidade. Nós, como homens, a gente aprendeu isso nas catequeses sobre a criação, diferentemente dos anjos, que são puramente espirituais, e dos animais, que já vão para o outro lado, que não tem uma alma humana racional, nesse aspecto são materiais. O homem, ele está entre os animais e os anjos, ele tem corpo e alma, ele tem uma alma racional e tem um corpo. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ao assumir a nossa humanidade, ele tem um corpo e tem uma alma racional. Então ele aprendeu como nós, então ele teve todo um processo normal de aprendizado, mas por ser Deus que se fez homem, ele tinha determinados conhecimentos. Sim. Dá uma vez para cada a alma fica E depois fala, né, que depois ele foi obediente aos seus pais. Sim. Né? Quer dizer, ele foi para um... Era-lhe submisso, né? Era-lhe submisso. Isso a gente também vai ver de alguma maneira um pouco isso que você está falando, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por ter duas naturezas, ele tinha duas vontades. É a pergunta 91. O que a gente vê no Getsemane, né? Como ele tinha duas naturezas, ele tinha duas vontades. A vontade de Deus, a vontade enquanto Deus e a vontade enquanto homem. Só que ele não era evidentemente esquizofrênico, né? A vontade humana se submetia totalmente à vontade divina, né? É o que está na pergunta 91. Como se harmonizam entre si as duas vontades do Verbo encarnado? Jesus tem uma vontade divina e uma vontade humana. Na sua vida terrena, o Filho de Deus quis de modo humano o que decidiu de modo divino com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue sem oposição nem resistência à vontade divina, ou melhor, está a ela subordinada. Isso fica muito claro no Getsemane, né? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, porque ali naquele momento ele vivia, né, de maneira antecipada as dores, né, da paixão. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Então ali mostra, né, a vontade humana de nosso Senhor Jesus Cristo totalmente submetida, né, à vontade do Pai, né? A vontade do Pai, né? Ao desígnio eterno do Pai. E aí a pergunta 92 vai falar do corpo, né? Depois de se falar da alma. Vejam que a 90 e a 91 fala da alma e das suas duas principais faculdades, né? A alma racional, a nossa alma, ela tem as duas principais faculdades dela, são a inteligência e a vontade. A pergunta 90 falou da inteligência, do conhecimento humano de nosso Senhor. A pergunta 91 falou da vontade. A 92 vai falar do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo tinha um verdadeiro corpo humano. Cristo tinha assumido um verdadeiro corpo humano por meio do qual Deus invisível se tornou visível. Por essa razão, Cristo pode ser representado e venerado nas santas imagens. Vejam aqui que interessante, é mais uma questão que a gente tem que citar os protestantes, não podemos deixar de citá-los, porque tem aquela proibição no Antigo Testamento, mas que vale dizer que não era uma proibição absoluta, porque mesmo no Antigo Testamento houve a determinação de Deus para a confecção de determinadas imagens, como a questão de querubins, por exemplo, e outras situações,
Mas quando Deus se faz homem, Deus ganha um rosto, Deus ganha um corpo, e há uma nova economia das imagens, né? E isso a igreja não definiu de uma hora para outra, foram séculos e séculos, né? Havia todo um movimento contrário às imagens, que era até chamado de movimento dos iconoclastas, né? E o que a igreja entende é que com o nosso Senhor Jesus Cristo, como eu falei, Deus ganha um rosto, Deus ganha um corpo que pode ser retratado, e este rosto de nosso Senhor, ele também se reflete na vida dos santos, né? Na vida da sua Santa Mãe, na vida dos santos e na vida dos santos anjos. Então, por isso é que podem ser retratados não apenas nosso Senhor Jesus Cristo, mas também Nossa Senhora, os santos anjos e os santos da igreja. E por fim, o que representa o coração de Jesus, né? Que também aqui diz respeito a essa devoção tão bela, né? É uma devoção até que não é somente, entre aspas, do sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo, mas acaba por ser ampliado no imaculado coração de Nossa Senhora, e também agora, mais recentemente, no castíssimo coração de São José. Jesus nos conheceu e nos amou com um coração humano. O seu coração traspassado para a nossa salvação é o símbolo daquele infinito amor com o qual ele ama o Pai e cada um dos homens. Tem uma aula lá na playlist da Perseverança, que a Luísa até colocou no grupo recentemente, no grupo da catequese, que eu falo dessas sagradas devoções. Eu não falo apenas, aspas, sempre na palavra apenas, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que em geral é mais vivida na primeira sexta-feira de cada mês, e o movimento, né, que a promove de maneira mais solene é o apostolado da oração. Aqui na paróquia, graças a Deus, é bem forte, mas também a devoção ao Imaculado Coração de Maria, que também temos aqui na paróquia nos primeiros sábados, né? Graças a Deus, aqui na paróquia nós temos as duas devoções fortes, né? Na primeira sexta, as comunhões reparadoras, né? Das primeiras sextas e dos primeiros sábados. No caso do primeiro sábado, além da comunhão reparadora, tem o terço, né? A meditação dos mistérios, tem alguns outros pedidos que Nossa Senhora faz. É importante, eu diria, que vocês conheçam, mas o coração de nosso Senhor Jesus Cristo é o símbolo do seu infinito amor, né? É um símbolo, né? Não é simplesmente o órgão, né, do coração, né, diz o Padre Paulo, aquele músculo, né? Mas ele é um símbolo do amor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz. Então vamos ao catecismo, né? Vamos ao catecismo, que aí a gente vai aprofundar cada um destes pontos. Então falamos da alma de Nosso Senhor, da inteligência e da vontade, falamos do corpo e do coração. Então vamos lá ao parágrafo 470. O catecismo, como sempre, ele vai aprofundar mais, né? Uma vez que na união misteriosa da encarnação a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência e vontade, e do corpo humano de Cristo. Paralelamente, porém, teve de lembrar por vezes que a natureza humana de Cristo pertence em próprio à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do um da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu modo pessoal de existir na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir na Trindade.
Isso é belíssimo, né? O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. É uma citação de um documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes. O catecismo lá no final, ele tem a lista das siglas, tá, gente? Só para que vocês saibam. No meu aqui, que é aquela versão em capa dura, né? Da CNBB, é na página 785. Aí depois vocês acham no seu. É só para que vocês saibam identificar as citações. Porque no site do Vaticano tem muitos desses documentos em português, vocês podem comprar também nas Paulinas, caso queiram conhecer. São documentos magisteriais, né? Documentos do magistério da Igreja. Aí vem primeiro aqui, a alma e o conhecimento humano de Cristo. Aí vai falar da inteligência, né? Como é que nosso Senhor conhecia? Aí vai falar de forma mais profunda. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência no espaço e no tempo. Nosso Senhor, por exemplo, não chegou lá com um iPhone lá na Galileia, né? Por isso o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar ir crescendo, essa palavra é fundamental, nem me lembrei, ir crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. E também se informar sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. Isto correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário à condição de escravo. É uma citação daquele hino cristológico da carta aos Filipenses. No entanto, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia ao mesmo tempo a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é uma citação de São Máximo Confessor, que é um padre da Igreja. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus feito homem tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Então é evidente, não era conveniente que Nosso Senhor fosse diferente dos homens do seu tempo, não tinha sentido. Era evidente que o certo, o ordenado é que ele tivesse uma inteligência no sentido de conhecer, de crescer, igual aos homens do seu tempo. Isso faz parte, como está querido, do seu rebaixamento, da sua humildade. Então, ele foi igual aos homens do seu tempo. Por outro lado, ele, enquanto Deus que se fez homem, no que se refere ao conhecimento íntimo do Pai, no conhecimento íntimo de Deus, aí sim, a verdadeira sabedoria, né? Hoje a gente valoriza mais a falsa sabedoria, né? A gente acha que o inteligente... Como é que é o nome do fundador da Apple, que ele é já até falecido? A gente acha que os grandes sábios são esses homens, né? O Bill Gates, o Steve Jobs, né? Mas a verdadeira sábia é a senhorinha que está rezando o terço ali diante do Santíssimo, que tem fé, né? E que Santo Tomás de Aquino até dirá, né? Que em algum sentido essa senhorinha que tem fé em Nosso Senhor tem mais... não sei se é sabedoria, mas ele dirá que tem mais sabedoria que Aristóteles, que era pagão, né? E não podia crer em Nosso Senhor porque ele viveu antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas
em algum sentido, essa senhorinha que está ali. Hoje a gente valoriza mais essa falsa sabedoria, né? Então vejam que Nosso Senhor, ele equivalia aos homens do seu tempo em muitos aspectos, mas no que se referia à verdadeira sabedoria, por ser Deus que se fez homem, ele tinha um conhecimento íntimo profundo do Pai, uma sabedoria sem igual, né? Basta ver os ensinamentos, as parábolas que ele contava, né? Os ensinamentos, né? As respostas que ele dava, e esse penetrar nos espíritos, né? Ali fica muito claro né? Não era, é Deus, né? Isso é muito importante. Nosso Senhor, ele assumiu a nossa humanidade para sempre, tá, gente? Não foi durante um tempo, não, porque às vezes alguém pode pensar isso de maneira equivocada. Não foi até morrer na cruz, ressuscitar e subir aos céus, não. Ele se fez homem de uma vez para sempre. Ele assumiu a nossa humanidade para sempre. Isso é uma coisa que está pensando aqui, Fica à vontade. aonde está essa alma de Jesus Cristo depois da morte dele? O que aconteceu com a alma humana? Não, então depois da morte, a alma, isso tecnicamente, a morte é isso, a alma se separa do corpo, né? E aí ela foi para onde? Não, então, quando ele morreu, o corpo ficou no sepulcro e a alma foi para os infernos, né? Ou mansão dos mortos, né? Então Nosso Senhor foi pregar para os justos do Antigo Testamento. Tem até aquela homilia belíssima que a gente sempre lê lá no Sábado Santo. Ele vai lá pregar para Adão, para Abraão, para Moisés, com a sua alma. Ali ele foi com a alma, o corpo estava no sepulcro. Quando ele ressuscita, é justamente a alma que volta para o corpo. A sua alma está unida ao seu corpo. Isso é a ressurreição, que é o que vai acontecer conosco no final dos tempos. Hoje os santos da igreja, né, quem está no céu com a sua alma. Só tem... aí tem discussão, né? Com certeza Nossa Senhora está no céu, corpo e alma. Isso é dogma de fé, que é a assunção de Nossa Senhora ao céu. Isso é dogma. Há alguns que afirmam que São José também está corpo e alma no céu. Agora, os demais santos estão com as suas almas no céu. Estão com as suas almas. Eles apenas estarão com os seus corpos no céu no final dos tempos, que é o dogma da ressurreição da carne, que aí os corpos ressuscitarão. Os nossos corpos ficam lá nos túmulos, e aí as almas voltarão e ressuscitarão. Alma e corpo, no caso de Jesus, humana, junto com a divina. Não, mas é que tá, a divina não tem alma. Aí que tá, não tem alma divina, não tem. O ser divino é puro espírito, mas não se fala alma. A alma é alma humana. Agora, pense no Espírito Santo, ele é um ser puramente espiritual. Pense no Pai, o Pai é puro espírito, mas não é alma, não se fala alma. A alma o Filho, sim, ele tem uma alma humana, porque ele se fez homem. Quando, antes da encarnação, ele era puro espírito, puramente espiritual. Quando ele se encarna, é que ele assume a nossa humanidade. Aí sim, ele tem corpo e alma. Os anjos são puramente espirituais. Mas tanto o Pai quanto o Espírito Santo, né? Claro que nas obras de arte, para que nós possamos retratá-los, né? O Espírito Santo em geral é retratado como uma pomba, o Pai como aquela figura, até porque na Escritura ele é descrito assim, aquele homem barbudo, né? De cabelo branco, mas o Pai e o Espírito Santo são puramente espirituais, né? Mas é isso. No final dos tempos haverá a ressurreição da carne. E aí vem aqui no meio do parágrafo 473 ali. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus feito homem tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha nos pensamentos secretos do coração dos homens.
Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava na plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera revelar. Aquilo que ele diz desconhecer neste campo, declara em outro momento não ser sua missão revelá-lo, né? Quando os discípulos perguntam quando ele, se eu não me engano, quando acontecerá o fim dos tempos, lá nos Atos dos Apóstolos, né? E ele diz que não competia a ele revelar, mas sim ao Pai, né? Ao Pai revelar. A vontade humana de Cristo, parágrafo 475. Paralelamente, a Igreja no Sexto Concílio Ecumênico confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. O verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo a verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No Sétimo Concílio Ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Vejam que foi no século VIII isso. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Isso é muito importante. A gente não pode julgar, a gente tem esse hábito, né, de julgar às vezes uma pessoa que está de joelhos, né, diante de uma imagem. Diferentemente de Nosso Senhor, a gente não vê os corações, né? Aquela pessoa que está de joelhos ali, ela pode estar, e assim, e não só julgar, a virtude ensina, né, que a gente tem que pensar o bem do próximo, né? Não pensar o mal, né? Então, quando a pessoa está assim de joelhos diante de um crucifixo, ela está ali a adorar Nosso Senhor, né? E não o objeto, né? Como a gente faz na Sexta-feira Santa. Então não tem problema nenhum beijar, por exemplo, os pés de um crucifixo. Você está ali a beijar os pés de Nosso Senhor. Eu, por exemplo, quando eu entrei no apostolado da oração, que eu sou o pior membro do apostolado da oração da história, com certeza, mas eu ganhei de presente um detente, né, de porta. O detente é uma imagem do Sagrado Coração que você bota, nesse caso, na porta da sua casa. Tem um de andar na carteira, que também eu tenho aqui, e é um objeto muito santo, muito tradicional, e eu tenho o hábito de beijar sempre que eu entro. Na outra porta da minha casa tem uma imagem da Sagrada Família, e a gente pode fazer isso até com a imagem da nossa família, por exemplo. Se eu tiver uma foto da minha esposa na minha mesa de trabalho, eu posso beijar como um ato de amor pela minha esposa, que eu estou lá trabalhando para sustentar a minha família. Se eu posso beijar a foto da minha esposa e dos meus filhos, eu não posso beijar a foto de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, dos santos da minha devoção? Então não tem lógica isso, sabe? É evidente que eu estou ali a beijar a pessoa que está representada na imagem, não a imagem, né? Então, as imagens são muito importantes.
As imagens, elas são fundamentais para o nosso imaginário, né? Desculpa a redundância, mas para que nós tenhamos assim um ambiente bom, né? É muito belo quando você chega numa igreja, né? Eu faço até uma crítica à nossa paróquia aqui, porque as imagens para mim não deveriam ficar ali ao fundo, né? Todas concentradas. Para mim elas deveriam, é porque não tem espaço, né? Tomara que na nova igreja tenha, mas elas deveriam ficar nas laterais expostas, né? Antigamente, nas igrejas antigas havia muito altares laterais, né? Além do altar central, e cada altar lateral ficava um santo, né? Tinha um altar de cada santo. Então, aquela igreja de Santa Teresa, que é belíssima, a igreja principal lá de Teresópolis, que é a padroeira da cidade, né? Então assim, isso é muito importante, porque isso alimenta a nossa fé, as santas imagens, né? Então vejam, foi 8 séculos para a igreja definir isso. Aí vem esses pentecostais malucos aí, ficam falando bobagem. Não exijam paciência da minha parte, tá? Eu vou só silenciar e a gente vai rezar uma Ave Maria por eles no fim da aula. E aí o coração do Verbo encarnado, o coração do Verbo encarnado é a última parte da aula, mas a questão das imagens, uma boa forma da gente convencer as pessoas, eu penso que é essa questão da gente comparar com as fotos que a gente tem das nossas pessoas amadas, né? E como a gente pode se recordar delas e ter um carinho por elas, né? As pessoas, por exemplo, que perderam parentes queridos assim muito cedo, um pai quando tinha pequeno e perde essa memória, né? Essas pessoas ficam tristes porque eu não lembro dos meus pais, é uma coisa que fica assim, né? Você tem uma foto, tem uma imagem, você relembra, né? Ótima comparação, muito bom. O coração do Verbo encarnado. Jesus nos conheceu e nos amou a todos. Durante sua vida, sua agonia e paixão, entregou-se por todos e por cada um de nós. Aquilo que eu falei, ele pensou em todos, mas em cada um, individualmente. Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Quando São Paulo diz, né, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Amou-nos a todos com um coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para a nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Aqui tem a citação de 2 documentos do Papa Pio XII. Um é uma encíclica maravilhosa, né? O Padre Paulo a cita com frequência, que é a Mystici Corporis, né? E essa primeira aqui, ela é exclusivamente sobre o Sagrado Coração de Jesus. A Aurietis Aquas. Eu recomendo muito a leitura dela. Essa Aurietis Aquas é um documento, e ela até vende o livro dela eu penso que ela não está traduzida no site do Vaticano, mas a livraria Santa Cruz tem a Aurietis Aquas em português. Tá? Aí só para a gente fechar o resumindo, e aí eu vou ler uma passagenzinha duas da Escritura para a gente fechar. Resumindo, no tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a palavra eterna, isto é, o Verbo, e a imagem substancial do Pai, se encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo possui 2 naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem inteligência e vontade humanas, perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divinas, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo e a ela submetidas.
A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. E aí, na aula que vem, então, a gente vai continuar nessa parte que vai dizer concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. A gente vai, então, falar dos dogmas marianos. Vejam que eu estou indo bem devagar nessas aulas justamente por conta dos dogmas, tá? Para a gente conseguir aprofundar e não ter pressa. Então, as duas passagens que eu vou ler são passagens até que a gente leu na aula passada, mas não tem como. A primeira é o momento histórico da encarnação, né? Não tem como a gente ter uma aula sobre a encarnação e não ler a passagem que fala do momento histórico que ela aconteceu, que está em Lucas 1, 26 a 38, né? Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. Lucas é o segundo evangelho, logo depois de Mateus. Vai ser a passagem da anunciação do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 1, 26 a 38. 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então, este é o momento histórico da encarnação, né? É muito belo, né? E aí, a passagem que descreve mais teologicamente a encarnação, que é uma das minhas passagens prediletas da Escritura, que é o prólogo do Evangelho de São João. É o primeiro capítulo do Evangelho de São João. João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. João 1, versículos de 1 a 18. Aqui é uma passagem que fala sobre a encarnação sob uma ótica mais teológica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem.
Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então é isso, meus queridos. Vamos rezar uma Ave Maria só para a gente encerrar a aula. E aí a gente retoma na próxima sexta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e Santa Clara de Assis, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Vou levá-los até a porta para vocês voltarem.